Hoje vamos explorar um avanço incrível na medicina: o uso da inteligência artificial para diagnosticar o câncer. A tecnologia está abrindo portas para diagnósticos mais rápidos, tratamentos personalizados e até previsões de sobrevida. Vamos começar falando sobre o modelo SHIF, desenvolvido pela Harvard Medical School. Esse sistema de IA foi treinado com milhões de imagens de tecidos cancerosos e consegue identificar até 19 tipos diferentes de câncer com uma precisão impressionante. O Chif trabalha analisando imagens de tecido tumoral digitalizado. Ele detecta células cancerosas e prevê o perfil molecular do tumor, o que é um grande passo em direção a terapias personalizadas, especialmente para pacientes que podem não responder bem aos tratamentos convencionais. Em termos de performance, o Chif atinge quase 94% de precisão na detecção de câncer e se destaca em prever variações genéticas dos tumores, algo essencial para definir a abordagem de tratamento. Além disso, ele até consegue prever a sobrevida do paciente com base nas imagens do tumor, no momento do diagnóstico, superando outros modelos em precisão. O Chif se diferencia de outras ferramentas de IA por sua versatilidade. Ele não se limita a um tipo específico de câncer, mas é capaz de realizar várias tarefas em diferentes tipos, superando outros modelos de IA em até 36% em algumas dessas tarefas. Embora o Chef ainda esteja em fase de desenvolvimento, seus resultados mostram que a IA tem um potencial transformador no diagnóstico e tratamento do câncer. Os cientistas ainda planejam aprimorar o modelo e treiná-lo com uma variedade maior de imagens, incluindo casos de doenças raras. Impacto do Chif e o papel da IA na oncologia. Outro ponto interessante é a capacidade do Chef de detectar padrões específicos que indicam a agressividade de um tumor. Com isso, ele consegue gerar mapas de calor que destacam as áreas mais relevantes para a análise, ajudando os patologistas a focarem nos pontos certos durante o diagnóstico. Esse recurso é especialmente útil para médicos que lidam com casos complexos ou tumores raros, pois oferece uma visão detalhada que, em conjunto com a expertise do médico, pode fazer a diferença na escolha do tratamento ideal. A IA também está revolucionando o conceito de medicina personalizada. Com a previsão de mutações genéticas, o Chif permite identificar pacientes que podem responder melhor a terapias experimentais ou de última geração, em vez das opções convencionais. Isso abre novas possibilidades para quem enfrenta um diagnóstico difícil, oferecendo um tratamento mais direcionado e eficiente. Próximos passos no desenvolvimento do Chef. Embora ainda seja um protótipo, o Chef mostra como a IA pode ir além do diagnóstico e realmente influenciar o futuro da oncologia. Os pesquisadores estão investindo em ampliar a base de dados do Chif, adicionando imagens de tecidos de doenças raras, pré-malignas e até mesmo condições não cancerosas para aumentar sua precisão e flexibilidade. Com esses avanços, podemos imaginar um futuro em que o diagnóstico de câncer será mais rápido, preciso e acessível a mais pessoas. E quem sabe, com a IA, esse futuro esteja mais próximo do que imaginamos. Reflexão final. É fascinante ver como a tecnologia pode colaborar com a medicina, mas é fundamental lembrar que, mesmo com toda essa inovação, o conhecimento e a empatia dos médicos são insubstituíveis. A inteligência artificial é uma aliada poderosa, mas a decisão final e o cuidado personalizado sempre vêm da equipe médica. Então, você acredita que a IA pode mudar o diagnóstico do câncer para melhor? Gostaria de saber sua opinião. Deixe seu comentário e participe da conversa sobre o futuro da saúde. E aí, pessoal? Beleza? Bem-vindos a mais um The Deep Dive, o nosso mergulho profundo nos assuntos mais interessantes do momento. Isso aí, mergulho profundo. E hoje a gente vai se aventurar num tema que tá dando o que falar: inteligência artificial e o tratamento do câncer. É, isso aí. A gente trouxe um monte de coisa legal para discutir, viu? Artigos da Forbes, do Harvard Gazette, até um artigo acadêmico bem bacana sobre IA em diagnóstico de câncer. A gente vai entender como a IA está mudando tudo no tratamento do câncer, né? Deixando tudo mais preciso, mais eficaz, quem sabe até ajudando a salvar a vida de milhares de pacientes. Pois é, e para começar, acho que é importante a gente entender um dos maiores desafios, né, no tratamento do câncer. É. A Forbes falou uma coisa interessante, eles disseram que
Nem todos os casos de câncer são iguais. Verdade. Alguns são rápidos e agressivos, enquanto outros são mais lentos e de menor risco. É difícil, às vezes, a gente conseguir diferenciar esses tipos, né? A gente precisa saber qual é o tipo, né? Para poder saber qual é o tratamento mais adequado. Para não acabar usando um tratamento que pode ser até mais arriscado do que o próprio câncer, né? Exatamente. Não. É como se tivesse com uma dor de cabeça, né? Se for uma dor de cabeça leve, um analgésico resolve. Mas se a dor for muito forte e não passar com analgésico, aí você precisa investigar a causa, né? Pode até precisar de uma cirurgia, dependendo da causa. Com o câncer é a mesma coisa, a gente precisa saber o quão agressivo ele é para poder saber qual que é a melhor estratégia de tratamento. Exatamente. É como escolher o remédio certo para dor de cabeça, né? E aí que entra a inteligência artificial, né? Com soluções inovadoras. Uma startup, a Ataraxis, desenvolveu uma ferramenta de diagnóstico por IA que se chama Ataraxis Breast. Interessante. E essa ferramenta usa imagens de tumores para prever se o câncer é de alto ou baixo risco, né? Olha só. E o mais legal é que ela pode ser até 30% mais precisa do que os testes que a gente usa hoje em dia. Nossa, imagina o impacto disso, né? Evitar que milhares de pessoas façam quimioterapia sem necessidade. É um avanço enorme. Total. E sabe o que mais me impressionou? O artigo acadêmico, ele mostra como a IA está sendo usada em várias áreas do tratamento do câncer. A oncoimagem, que analisa as imagens médicas, e a oncopatologia, que analisa amostras de tecido. E o legal é que a IA consegue fazer coisas que a gente como humano não consegue, né? Ela não se cansa, né? Ela não se distrai. E processa informações muito mais rápido que a gente. É verdade. E isso ajuda a gente a ter diagnósticos mais precisos e a escolher os melhores tratamentos. E tem um conceito que eu achei muito interessante, que é radiomics. É basicamente extrair informações das imagens que a olho nu a gente não consegue ver. Só, que legal. Imagina o potencial disso para a gente desenvolver novos biomarcadores, né? Entender melhor a doença. É verdade. E o artigo ainda dá vários exemplos de como a IA já está sendo usada na prática, né? Tipo, automatizando a detecção e a caracterização de nódulos pulmonares, prevendo a resposta à quimioterapia e imunoterapia, automatizando a pontuação de Gleason no câncer de próstata. E tem mais, ajudando a identificar pacientes que podem se beneficiar de terapias direcionadas, né? Com base na composição genética do tumor. É a medicina personalizada cada vez mais presente, né? Demais. E falando em medicina personalizada, você viu que os cientistas da Harvard Medical School desenvolveram um novo modelo de IA chamado Sheku-F. Sério? Parece um ChatGPT, mas focado em câncer. Que legal, me conta mais sobre ele. O que ele faz de tão especial? Ele foi treinado com milhões de imagens, né? E ele consegue identificar células cancerosas, prever o perfil molecular de um tumor e até prever a sobrevida do paciente. E o mais legal é que ele é super versátil, ele pode ser usado em vários tipos de câncer. Nossa, que incrível. É como se a gente tivesse um super especialista em câncer disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? É tipo isso. Mas me fala uma coisa, ele é realmente preciso. Olha, os resultados são bem promissores. Ele tem uma precisão de quase 94% na detecção de câncer e ele superou os outros modelos de IA que a gente tem em vários testes. Uau! Quais são as outras vantagens do Chief? Como ele pode revolucionar o tratamento do câncer? Bom, além do diagnóstico mais rápido e preciso, ele pode ajudar a prever quais pacientes vão responder melhor aos diferentes tipos de tratamento, a identificar novas características de tumores que estão ligadas à sobrevida e até reduzir a necessidade de testes genéticos, que são caros e demorados. Nossa, quanta coisa. Mas e os desafios de incorporar a IA na saúde? Não deve ser fácil, né? Ah, com certeza. A IA ainda está engatinhando no tratamento do câncer, né? Tem muito a ser desenvolvido ainda. É verdade, mas pelo que a gente viu até agora, o potencial é enorme, né? É. E o artigo do Harvard Gazette ainda menciona outras possibilidades futuras, como analisar tecidos pré-malignos, prever os benefícios e os efeitos colaterais de novos tratamentos e melhorar o diagnóstico e tratamento de cânceres raros. O futuro da oncologia com a ajuda da IA é de tirar o fôlego, né? É verdade. Mas por enquanto, vamos dar uma pausa para respirar e já voltamos com mais informações sobre esse tema fascinante. Combinado. Até daqui a pouco. E voltamos com a segunda parte do nosso mergulho profundo no mundo da IA e do tratamento do câncer. Pois é, a gente viu como a IA tá mudando tudo na oncologia, né? Mas como é que funciona essa tecnologia? Para entender como a IA funciona, é legal a gente comparar com a forma como a gente aprende, né? Assim como nós aprendemos com exemplos, a IA também precisa ser treinada. No caso do câncer, os cientistas alimentam sistemas de IA com milhares, às vezes milhões, de imagens de células cancerosas e de células saudáveis. Ah, entendi. É tipo um curso intensivo de oncologia para IA. É isso aí. Mas e depois do treinamento, o que acontece? Como a IA consegue diferenciar uma célula cancerosa de uma célula normal?
Aí é que tá mágica. A IA usa uns algoritmos super complexos para identificar padrões nas imagens, padrões que a gente, como humano, muitas vezes não consegue enxergar. Por exemplo, a IA pode analisar a forma da célula, o tamanho, a textura, a cor. É como se a IA tivesse um super microscópio, né? Exatamente. Mas me diz uma coisa, essa análise é feita só com imagens? Ou a IA leva em conta outros dados do paciente também? Boa pergunta. A IA fica ainda mais poderosa quando a gente combina as imagens com outras informações do paciente, como histórico familiar, estilo de vida, resultados de exames de sangue, até dados genéticos. Faz sentido. Juntando todas essas peças do quebra-cabeça, a AI consegue ter uma visão bem completa do paciente, né? É isso aí. E na prática, como essa tecnologia está sendo usada nos hospitais? Você tem algum exemplo? Claro! A gente já tem vários exemplos promissores. Por exemplo, no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo, a AI está sendo usada para ajudar no diagnóstico de câncer de mama. O sistema analisa as mamografias e identifica áreas suspeitas que podem indicar a presença da doença. E aí, o que acontece depois que a AI identifica essas áreas? Nesses casos, o médico radiologista vai reavaliar as imagens com mais atenção, focando nas áreas que a IA destacou. Isso ajuda a aumentar a precisão do diagnóstico e a detectar o câncer em estágios mais iniciais, quando as chances de cura são maiores. Que legal. É a IA e os médicos trabalhando juntos para salvar vidas. Exatamente. E essa parceria não se limita só ao diagnóstico, né? A IA também pode ajudar a definir o melhor tratamento para cada paciente, certo? Isso mesmo. Lembra que a gente falou do Ataraxis Breast? Essa ferramenta ajuda os médicos a decidirem se a quimioterapia é realmente necessária para pacientes com câncer de mama. E existem outras ferramentas de IA que podem ajudar na escolha da melhor cirurgia, da dose ideal de radioterapia, até na personalização de medicamentos. Nossa, é impressionante como a AI está impactando todas as etapas do tratamento do câncer, né? É verdade. Mas a gente não pode esquecer dos desafios, né? Afinal, a IA ainda é uma tecnologia em desenvolvimento. Sim, sim. Quais são as questões importantes que a gente precisa considerar? Uma das grandes preocupações é a questão da privacidade dos dados, né? Para funcionar, a IA precisa ter acesso a muitas informações sensíveis dos pacientes. Então, como garantir que esses dados serão protegidos e usados de forma responsável? É verdade. E tem também a necessidade de garantir que a IA seja acessível a todos, né? Independente da condição socioeconômica ou da localização geográfica. Com certeza. A gente não quer que essa tecnologia vire um privilégio de poucos. Exatamente. É importante que os benefícios da IA no tratamento do câncer cheguem a todos que precisam. E você acha que a IA vai substituir os médicos no futuro? Olha, essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? Mas eu acredito que a IA não vai substituir os médicos, mas sim complementá-los. A IA é uma ferramenta poderosa que pode ajudar os médicos a tomar decisões mais precisas e eficientes, mas a relação humana, a empatia, o olhar individualizado para cada paciente continuam sendo fundamentais na medicina. Concordo. A IA é uma ferramenta, mas a decisão final sempre será do médico em conjunto com o paciente, né? E falando em ferramentas, o artigo acadêmico que a gente mencionou fala de outras aplicações da IA no tratamento do câncer, além do diagnóstico. Sim, um artigo menciona, por exemplo, o uso da IA para prever a resposta do paciente a um determinado tratamento. Isso pode ajudar a escolher a terapia mais eficaz e evitar efeitos colaterais desnecessários. E a IA também pode ajudar a identificar novos alvos para desenvolvimento de medicamentos, né? Exatamente. A IA pode analisar grandes conjuntos de dados genéticos e moleculares para identificar moléculas específicas que podem ser alvo de novos medicamentos contra o câncer. Que incrível. Parece que a IA tem um potencial enorme para revolucionar a pesquisa e o desenvolvimento de novos tratamentos. Sem dúvida. E o mais legal é que a gente ainda está no comecinho dessa jornada. As possibilidades são infinitas. É de tirar o fôlego pensar no que o futuro nos reserva. Bom, pessoal, por enquanto, vamos fazer uma pausa para esticar as pernas e já voltamos com a última parte do nosso mergulho profundo no mundo da IA e do câncer. Até já. E voltamos para a última parte do nosso mergulho em IA e tratamento do câncer. A gente viu como a IA está mudando tudo na oncologia, como essa tecnologia funciona. A gente viu como a IA ajuda a identificar tumores, a escolher o tratamento, até prever a sobrevida dos pacientes. Mas antes da gente terminar, queria voltar naquele assunto do Shift. Ah, o Shift. Aquele modelo de IA que parece um ChatGPT da oncologia. Ele é incrível, né? Os cientistas da Harvard capricharam. Ele diagnostica o câncer, ajuda a escolher o tratamento, prevê a sobrevida do paciente. E ele é mais versátil que outros sistemas de IA, né? A maioria dos sistemas de IA que a gente tem hoje, eles são treinados para fazer tarefas específicas. O Shift não, ele foi treinado com milhões de imagens de 19 tipos diferentes de câncer. Nossa. Ele é muito mais flexível. É como ter um super médico virtual que entende de vários tipos de câncer. Mas como ele funciona na prática? Ele analisa imagens digitais de tecidos tumorais
identifica as células cancerosas, prevê o perfil molecular do tumor, e ele ainda identifica características no microambiente tumoral, que é aquela área ao redor do tumor. E essas características podem estar relacionadas à resposta do paciente a tratamentos, como cirurgia, quimioterapia, radioterapia e imunoterapia. Nossa, ele faz muita coisa, hein? É realmente preciso. Os resultados são animadores. Ele atingiu quase 94% de precisão na detecção de câncer Caramba! e superou outros modelos de IA em vários testes. Que legal. E ele também saiu muito bem na previsão de sobrevida dos pacientes, conseguindo diferenciar aqueles com maior e menor chance de sobreviver a longo prazo. Parece que o chefe tem tudo para revolucionar o tratamento do câncer, né? Quais as expectativas para o futuro? O futuro da IA na oncologia é brilhante. Os pesquisadores querem, aprimorar o chip ainda mais, treinando ele com imagens de tecidos de doenças raras, amostras de tecidos pré-malignos, incluindo mais dados moleculares. Quem sabe um dia a gente tem o chefe em todos os hospitais do Brasil, né? Seria incrível. O que você diria para as pessoas que estão acompanhando o nosso mergulho? Eu diria que a IA tem um potencial enorme para transformar o diagnóstico e o tratamento do câncer. Mas a gente ainda está no começo dessa jornada. A gente precisa ter cautela, continuar investindo em pesquisa, garantir que essa tecnologia seja usada de forma ética e responsável. É isso aí. A IA não é uma solução mágica, mas é uma ferramenta poderosa que pode nos ajudar a vencer a luta contra o câncer. A gente fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso mergulho profundo no mundo da IA e do tratamento do câncer. Até a próxima! Tchau, tchau!